Ação! São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos a mais uma live. Hoje, dia 31 de agosto, nós vamos debater, discutir sobre um tema muito importante, com o seguinte título na nossa live: Violência Doméstica, Educação em Direitos, no marco aí, na referência do mês de agosto, né, no Agosto Lilás. Eu sou Rodrigo Lima, professor de Sociologia do Campus Araranguá, e esse evento é organizado pelo Grupo de Trabalho Temas Transversais em Educação do Campus Araranguá. Então eu peço, inicialmente, que você curta o vídeo, inscreva-se no canal do Instituto Federal de Santa Catarina e mande aqui os seus comentários, as suas perguntas, as suas considerações no nosso chat durante, o decorrer aí da nossa atividade da palestra que nós teremos começando em instantes. Então, eu vou chamar aqui para a companhia de todos e todas nós a Tamires Nazário, advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil de Araranguá, Tamires, depois tu te apresenta aí com mais detalhes. Primeiramente, agradecer muito, a tua participação, a tua disponibilidade para poder fazer essa conversa conosco. E antes de passar a palavra, só deixar alguns comentários, alguns recados importantes. Nós vamos deixar nos comentários aqui o link para você preencher um formulário no sentido de você colocar ali os seus dados para fins de certificado, Nós vamos gerar um certificado, inclusive na parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, será gerado um certificado para você que tem interesse, em registrar isso para os fins aí que você venha a ter futuramente. Também anunciar que nós temos aí já em desenvolvimento no Campus Araranguá uma programação relativa ao Setembro Amarelo. Então também será colocado um link nos comentários, para que você possa acessar através do link já algumas programações que nós temos direcionadas para o mês, que começa amanhã também. É um tema muito importante, a questão da discussão sobre o suicídio e todas as suas repercussões no meio social, no meio educacional e assim por diante. Certo? Então, fiquem atentos aí durante toda a live, esperamos, contamos com a participação de vocês, e sem mais delongas, eu já passo aí, Tamires, para que você possa fazer a sua apresentação inicial, os seus comentários iniciais, e já dar início aí à sua exposição também, para que depois a gente abra, num bloco aí as questões para interagir um pouco com o nosso público. Valeu, Tamires. Certo, muito obrigada, Rodrigo. Primeiro eu gostaria de cumprimentar, quem está nos assistindo, uma boa noite a todos e a todas.
Agradecer o convite do Instituto Federal, por estarmos falando de um tema, né, tão contemporâneo e tão importante para a nossa sociedade, para todos nós. Bom, pode colocar o slide na tela, por gentileza? Meu nome é Tamires Nazário, sou advogada aqui em Araranguá, presidente da comissão OAB Vai à Escola, presidente da comissão da Mulher Advogada e também coordenadora do projeto OAB por Elas, aqui em Araranguá. Pode passar o primeiro. Então, para falarmos, né, sobre violência doméstica, temos que iniciar falando pela história da lei. Como surgiu a Lei Maria da Penha, né? Acredito que muitos já ouviram falar. Maria da Penha Maia Fernandes, ela era uma farmacêutica bioquímica, casada com um professor universitário, economista, com quem teve três filhas. Foram casados durante 23 anos, e o esposo tentou matá-la por 2 vezes. Na primeira ocasião, a tiros de espingarda, que a deixou paraplégica, e na segunda vez, já se recuperando em casa, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Em razão da demora no processo, Maria da Penha o denunciou por diversas vezes, foi um processo longo. Quando ele foi levado a júri, foi condenado, ele conseguiu anular o julgamento, e novamente, então, em 1996, foi quando veio a condenação definitiva dele. Foi condenado a 10 anos, cumpriu somente 2 anos, e logo em seguida foi posto em liberdade. Então, diante dessa sensação, né, de impunidade, pode passar o slide para mim? Diante da sensação de impunidade, de morosidade do nosso poder judiciário, Maria da Penha denunciou o caso dela para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, depois de uma análise, verificou-se que, de fato, haviam irregularidades, falhas no processo. Então, essa corte, né, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como uma forma de condenar o nosso país e o estado do Ceará, que foi onde ocorreu o processo dela, condenou, então, o Brasil a reparar de forma simbólica, através da criação de uma lei de proteção à mulher. E o estado do Ceará, ele foi condenado a repará-la com uma indenização de $20 mil. Maria da Penha também é autora de livros, o mais famoso dela, Sobrevivi e Posso Contar, e também ela passa, né, por diversas cidades do nosso país, dando palestras, enfim. Pode passar o próximo? Próximo slide, pode passar. Isso. Bom, então, resumidamente, essa é a história da Maria da Penha, e por essa razão é que surgiu a Lei 11.340, de 2006, né, que foi mais como uma forma de punição para o Brasil, e também uma forma de repará-la, né, simbolicamente, foi onde, então, foi dado o nome, conhecida, né, a Lei 11.340, como a Lei Maria da Penha. Bom, mas então, definição de violência doméstica é o quê? Toda violência ocorrida, seja dentro do ambiente doméstico, através dos laços naturais ou afetivos, né? A gente pode dizer os laços naturais, os laços de sangue, né? E os laços afetivos, pode ser o quê? O companheiro, os companheiros, né? Companheiras, porque aí a gente vai falar também mais adiante quem pode ser a vítima, então a gente vai tratar também de casais homoafetivos, né? Então, nos exemplos que eu poderia dar, por exemplo, o tio com a sobrinha, o avô com a neta, a mãe com a filha, irmãos, né? O irmão com a irmã com a irmã. Então, tudo isso são casos de laços naturais e afetivos que se enquadram na Lei Maria da Penha. A vítima, para esta lei, a gente tem que pensar que essa lei, ela veio para a proteção da mulher, né? Ela surgiu para proteger a mulher, porque desde, a gente pode dizer que a violência doméstica, ela é transcontinental, né? Porque ela passa, e ela vem de muitas gerações, né? Então, essa lei, ela veio para proteção da mulher, porque ela é a mais fragilizada, né, da situação, ela precisa da proteção do Estado. Então, se enquadra mulher e também o transexual. E aí a gente vai falar também, pode dizer que se enquadram também nas vítimas casais lésbicos, né, nas mulheres, porque e nos homoafetivos também, de modo geral, dependendo da situação, a gente vai conseguir aplicar essa lei para proteção. Porque a vítima, ela se sente mulher, né? Ela se sente como feminino, gênero feminino. O agressor, então, de modo geral, pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que se enquadre, né, nos laços naturais ou afetivos. A lei, ela vem o quê? Para garantir um atendimento especializado da mulher, uma proteção maior dessa mulher, né?
Então, ela capacita policiais civis, militares, para que a vítima seja atendida, preferencialmente por um servidor do sexo feminino. Antes da lei, e hoje em dia a gente pode dizer também, né, que é corriqueiro nas nossas delegacias, não necessariamente a mulher vai ser atendida por uma servidora feminina, né? Hoje em dia a gente não tem a maior efetivo, né, sejam homens. Então, a lei ela dá preferência, porém ela não é uma obrigação, né? E antigamente a gente podia dizer que a vítima chegava na delegacia, dava ocorrência, né? Caso de violência doméstica, a polícia militar levava para a delegacia, chegava lá, a vítima e o agressor ficavam esperando lado a lado, um sentado na cadeira ao lado do outro. E hoje a lei proíbe isso. Então, ela veio como uma forma de garantia, de segurança para a mulher, né? Ela também garante que não haverá o contato direto da vítima ou dos seus familiares e testemunhas com o investigado ou suspeito e pessoas a ele relacionadas, como no caso anterior que eu citei. Fornece também transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. A gente vai ver também nas medidas protetivas que hoje em dia se fixa o afastamento do agressor do lar, né? Então, o fornecer o transporte, colocá-lo em abrigo, são casos, na maioria das vezes, até raros, assim, né? Embora aconteçam, aqui no nosso município a gente tem relatos, mas na maioria das vezes acontece o quê? O próprio CREAS, a assistência social, eles entram em contato com os familiares dessa mulher, que foi vítima de violência, para tentar abrigá-la, né? Então, não necessariamente ela vai para um abrigo. Mas, de todo modo, a polícia militar também tem o dever de acompanhá-la, né, durante todo esse percurso, inclusive para a retirada dos pertences pessoais dela de casa. Pode passar o próximo slide. A lei garante também o atendimento multidisciplinar, que é o quê? Que essa vítima e também o agressor, eles passem por um acompanhamento psicológico, jurídico, né, e de saúde, inclusão em programas do governo. O dever do agressor de ressarcir o SUS, né, por exemplo, ele vai lá e causa algum dano na vítima, seja da sua saúde física, né, então todos os gastos que o SUS teve para o atendimento daquela mulher, o agressor, pela lei, ele tem obrigação de reparar o SUS. Medidas de integração e prevenção, acesso prioritário, servidoras públicas, né, que sofreram violência doméstica, elas têm prioridade de remoção do seu setor, né, do seu serviço ali, enfim, né, para transferência para outro município. Apreensão de armas de fogo, caso o agressor tenha posse, né, ou o porte de armas também, a lei prevê essa suspensão e apreensão. E também o artigo 22 da Lei Maria da Penha, ele obriga o homem, o autor de violência doméstica, a frequentar curso de reabilitação e ter um acompanhamento psicossocial. Bom, esse último tópico, ele é um pouco complicado, principalmente aqui no nosso município, eu vou tentar trazer mais de modo para ser aplicado, tá, no nosso município, por isso que eu estou dando maior ênfase, assim. Aqui no nosso município, nós não temos hoje um grupo de reabilitação para agressores. Em Criciúma, em 2018, teve, que foi promovido pela própria Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha. Então, o que se fazia? Fiscalizava as medidas protetivas de urgência da vítima e chamava esses agressores para conversas, para palestras, para explicar, né, a conduta errada que ele tinha. Mas aqui, infelizmente, no nosso município a gente não tem, embora o CREAS, ele faça o atendimento. Chegou lá um agressor que precisa de um atendimento, ele vai estar agendando, né? E outro ponto também vir, né, a gente teria que achar uma forma de aplicar isso efetivamente nas nossas sentenças, né, quando vai condenar um agressor para acerca do delito de violência doméstica, teria que achar uma forma, então, de repente, um cumprimento de pena, né, fazer com que ele frequente esse curso de reabilitação, mas para isso precisa primeiro existir, né, um curso de reabilitação, não existe obrigá-lo a ir sem ter o local, né, para receber. Pode passar o próximo slide. E aí a gente entra nos tipos de violência doméstica. São 5 tipos, basicamente, que a gente trabalha, né, que a gente tem. A moral, que são os 3 crimezinhos. Calúnia, injúria e difamação. Calúnia, acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar, que é o quê? Imputar um crime falso a alguém. Eu sei que é mentira, que não aconteceu,
mas eu digo que a pessoa cometeu aquele crime, tá? A injúria são os xingamentos, né? Aqueles nomes feios ali que a gente fala. E a difamação seriam os boatos, tá? Aí depois, a parte da violência física. É a parte de empurrar, de chutar, de amarrar, puxar cabelo, dar soco, tudo que agride fisicamente, né, a mulher. A sexual, ela entra na parte de relacionamento ali, né, nega o uso de meios contraceptivos, de utilizar preservativo, de fazer com que ela tenha um aborto ou uma gravidez indesejada. Então, tudo isso se enquadra ali na violência sexual. Inclusive, a gente pode dizer até, por exemplo, num casamento, né, num relacionamento, enfim, que o companheiro, ele queira ter relação sexual com a sua companheira, né, e ela não quer, mas acaba fazendo forçada, porque ele quer, para ele não ficar bravo e tudo mais, isso se enquadraria, inclusive, na violência sexual. Depois a gente tem a violência psicológica. Insultar, humilhar, causar isolamento, não, tu não vai sair com as tuas amigas, só vai ficar em casa, tu não vai visitar os teus parentes, tudo isso são formas de violência psicológica. A patrimonial e a econômica, que são mais relacionadas à parte dos bens, né, tanto de dinheiro quanto dos bens propriamente dito, por exemplo, quebrar um celular, reter documentos dela, às vezes, não, ela quer sair de casa, mas ele está retendo a carteira de identidade, a carteira de motorista, certidão de nascimento de filhos, tudo isso é violência doméstica, patrimonial e econômica. Pode passar o próximo. A gente teve uma alteração, até ela é bem recente, do dia 28 de julho, agora, no mês passado, né, com relação à violência psicológica. Até então, nós não tínhamos no nosso Código Penal uma punição ali, por exemplo, causar um isolamento, né? A gente não tinha, se enquadraria no máximo ali em cárcere privado, mas aí é um pouco mais diferente do isolamento em si, né? A manipulação, como é que seria punido um agressor por manipular, né? Por chantagear, ridicularizar, humilhar. Então, nós não tínhamos isso. Então, essa inovação veio agora em julho desse ano, e ela prevê, então, esse novo tipo penal, para, caso o agressor cometa esse crime, tenha uma reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, a agressão psicológica, o nosso código definiu que é o quê? Causar um dano emocional à mulher, que a prejudique, perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Pode passar? E quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala que a violência doméstica ela é um ciclo, né? Porque existe um meio de tensão, o início, onde surge a discussão, né? Às vezes começa um desentendimento entre o casal, e aí ele passa para a parte o quê? Dos xingamentos, da ameaça, né? Da violência psicológica ali. E aí, logo em seguida, então, depois que criou o momento da tensão, houve os xingamentos, ainda que seja troca, né, de xingamentos entre o casal, passa para o ato da violência em si, que seriam as agressões físicas, né, verbais ali também. E logo em seguida, o agressor, ele entende que aquilo está errado, ele pede perdão, né, aí a gente entra ali na fase da lua de mel. Ele pede perdão, ele fala que vai mudar, ele dá presentes, né, ele leva para viajar. Só que isso não dura muito tempo, né? Normalmente, nesses casos de violência doméstica, dura uma semana, 2, no máximo, se não alguns dias, né? E logo em seguida, a gente volta para a fase da tensão, e aí esse ciclo, ele se repete, certo? Então, ali depois o agressor acredita que pode se controlar, nunca mais vai agredir, né? Utiliza a família, os amigos para convencer a mulher, e aí logo em seguida ele volta, né, para o início do nosso ciclo ali. E a gente sempre fala que todo ciclo ele também deve ser quebrado, né? Mas de que forma esse ciclo da violência deve ser quebrado? Durante as nossas palestras, né, da Comissão OAB Vai Escola, a gente sempre tenta explicar para os nossos alunos ali, participantes, primeiro passo é a mulher entender que ela está num relacionamento abusivo. A maioria das vezes a mulher não percebe, principalmente quando se trata da violência psicológica, em que o agressor está isolando ela da família, está controlando, está manipulando, né? Às vezes ela acaba não percebendo. Então, o primeiro passo é
percebeu, identificou, faz a denúncia, né? Se afasta daquele relacionamento, termina o relacionamento, se for preciso, e aí segue no processo, né? Porque vai existir um processo criminal após a denúncia, certo? Pode passar o slide. Então, essa lei, a Lei Maria da Penha, ela traz as medidas protetivas de urgência. Podem ser para afastar o agressor, né? Afastamento dele do lar, domicílio, local de convivência, né? Suspensão do porte de armas, que a gente já viu anteriormente, decretação do divórcio, proibir ele de manter contato com a vítima, com os familiares, dependentes, suspensão também do direito de visita aos filhos, determinação de matrícula dos dependentes da ofendida na instituição mais próxima de seu domicílio, independente da existência de vagas. A gente sempre diz também que as medidas protetivas, elas servem como uma forma também forçada de afastar o casal, né, para que eles reflitam sobre aquela situação, sobre aquele relacionamento. Pode passar. Então, a lei, no artigo 24, ela fala que descumprir decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, né? Então, o agressor, quando ele descumpre a medida protetiva, além dele ser preso em flagrante, pode ter decretado a sua prisão preventiva e vai pegar uma penalidade de 3 meses a 2 anos, tá? Então, além daquele primeiro crime de violência que ele estava respondendo, ele ainda vai responder também pelo novo crime de descumprimento de medida protetiva. Pode passar. A gente também tem a lei do feminicídio. Ela é uma lei recente, faz 6 anos que ela surgiu, em 2015. E ele é um termo baseado num crime de ódio, né? Porque ele é baseado no gênero feminino. É o homicídio da mulher em razão do seu gênero feminino ou no contexto de violência doméstica. E ele nada mais é do que uma qualificadora. Ele é um aumento de pena da lei penal. Então, a gente pensa assim, um homicídio simples, né? Matar um homem que matou um homem. A pena que ele vai poder receber é de 6 meses a 20 anos. Já no feminicídio, que é um homicídio qualificado, ele parte de 2 anos a 30 anos, tá? Então, a gente percebe esse aumento, né, da pena base. Quando o juiz vai fixar a pena, tem as fases, né, de fixação. Então, no homicídio comum, ele parte de 6 anos, e no feminicídio, ele vai partir já de 12 anos. Ele também é um crime hediondo, né, ele é repugnante, ele é inafiançável, não cabe fiança, não cabe graça, anistia ou indulto. São aqueles benefícios, né, de fim de ano. Aí também, por alguns autores, né, ele é considerado, a violência doméstica ela é considerada uma pandemia, né? Então, imaginem assim, agora, no nosso contexto de pandemia pelo Covid-19, vivemos uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Porque as mulheres em confinamento, que já sofriam violência doméstica, agora é muito pior, né, com a pandemia, porque não tem como sair para denunciar. Estávamos em isolamento social, né? Perdão. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela deu uma palestra nos últimos dias ali, durante a pandemia, e ela citou o seguinte: essa pandemia escancara que, ao contrário do que muitos dizem, não estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo temporal, mas alguns continuam no iate, alguns continuam no barquinho e alguns estão no mar turbulento, sem saber onde vai dar essa viagem. A ministra destacou que são situações muito diversas, né? Onde aqueles que têm mais vulnerabilidade, como as mulheres, e principalmente aquelas que estão em casa com seus agressores, né? Estão em situação muito pior do que outras. Então, ali é só uma referência para a gente perceber que, até vou falar um pouco mais adiante, mas a gente já começa a perceber que praticamente todas as pessoas que falam sobre violência doméstica têm o mesmo consentimento de que violência doméstica, ela não escolhe classe social, idade, né? Ela acontece em todas as classes sociais, certo? Pode passar adiante.
Eu trouxe aqui um caso, talvez alguns viram nos noticiários, que foi um caso que aconteceu em Balneário Camboriú, de um casal de advogados. Tanto ela, Lucimara Stasiak, quanto o seu ex-companheiro eram advogados, né, residiam em Camboriú. Ele era do Paraná, de Maringá, e ela de Balneário Camboriú. Eles tinham um relacionamento e ele matou ela a facadas e manteve o corpo dela por cerca de 6 dias, 4, 5 dias ali, dentro do apartamento. Ele conviveu com o corpo dela, então foi um caso que chamou muita atenção. Os vizinhos perceberam que ela não visualizava as redes sociais, não respondia as mensagens, né, de celular, então começaram a sentir falta dela. E no mesmo sentido, perceberam que ele passava muitas vezes com diversos sacos de gelo. Foi onde começaram a desconfiar, chamaram a polícia, né? A polícia bateu na porta e ele não queria abrir. Foi quando, então, conseguiram, de certa forma, arrombar, né, a porta e entrar no apartamento. E viram que o corpo dela estava ali já há alguns dias. E ali a segunda imagem é onde mostra ele, por 24 horas, ele ficou naquela situação, dizendo que ia se suicidar-se, né? Caso a polícia ingressasse no apartamento, ele não queria ser preso. Pode passar o slide. Esse segundo caso, ele é recente, do dia 26 de agosto. Aconteceu também aqui em Santa Catarina, no município de Três Barras. Thaís Correia Lemes da Silva foi assassinada pelo ex-companheiro, na quarta-feira, no dia 25. O irmão tentou defendê-la, ela estava com a mãe dela, né, na rua. O seu ex-companheiro, que residia em outra cidade, veio atrás dela, manteve as duas dentro de casa, foi a facadas ali, né, nela. O irmão pegou uma espingarda, entrou em luta corporal contra ele e acabou matando. Esse caso, ele ainda está em investigação, né, para verificar a questão do óbito do ex-companheiro, mas também é um caso de feminicídio e recente, né, aqui no nosso estado. Pode passar. Aqui eu trouxe casos durante a pandemia, né, desde 2020, desde março de 2020 estamos em pandemia, e temos alguns dados aqui. Hoje, o Brasil, ele é o 5º país com maior índice de mulheres assassinadas no mundo. Santa Catarina, até junho, no primeiro semestre deste ano, aqui em Santa Catarina, tivemos 20 casos de feminicídio, fora aqueles que não foram notificados, né? Depois, eu trouxe também dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de janeiro a julho, praticamente do primeiro semestre também, né, deste ano. Foram 10.912 medidas protetivas solicitadas ao Poder Judiciário, 143 processos distribuídos de feminicídio, 7.643 processos de violência doméstica, e em Araranguá, hoje, estão tramitando 529 processos de violência doméstica. Pode passar. Bom, para escrever o projeto OAB por Elas, a gente fez uma pesquisa, eu e uma colega, a doutora Márcia Cristiane Nunes Scarduelli, ela é agente de Polícia Civil na DPCAM de Araranguá, e realizamos uma pesquisa para verificar, né, traçar o perfil de vítimas e agressores dos inquéritos policiais de violência doméstica aqui no nosso município. Então, fizemos uma comparação do primeiro semestre do ano de 2015 e do primeiro semestre do ano de 2019. Verificamos que em ambos os anos ali, tanto 2015 quanto 2019, o maior índice de casos de violência doméstica com relação ao tempo de relacionamento, né, que o casal estava junto, foi o período de 2 a 5 anos, né? Então, em ambos os casos, os maiores números em que houveram violência doméstica, o casal estava entre 2 a 5 anos de relacionamento, tá? Pode passar o slide. Quanto à presença de filhos no relacionamento, né? Aí é outro problema seríssimo, né? Na maioria dos procedimentos, havia presença de filhos durante a agressão, durante a violência, né? Então, imagina os sérios problemas psicológicos que essas crianças vão ter, estão tendo, né? Quando presenciando essas agressões. Tá um pouquinho apagadinho, né? Não dá para ver ali Mas a maioria dos filhos ali, em 2019, tinha até 6 anos de idade. Obrigada.
E em 2015, na maioria dos inquéritos policiais analisados, não haviam filhos, né? Foram em 15 procedimentos e logo em seguida também seguido por até 5 anos, né, as crianças. Então, a gente percebe que na maioria ali, de fato, né, somados ali todos os períodos de idades, de filhos ali, na maioria realmente dos procedimentos haviam filhos presentes. Em alguns casos, inclusive, os próprios filhos, né, serviam de testemunha para denunciar os seus pais, né? Então, os agressores. Então, é bem complicado, bem difícil. Pode passar. Quanto aos delitos, né, quais foram os crimes mais denunciados, né? Aqui no nosso município de Araranguá, quais serão os crimes mais praticados, né, de violência doméstica? A gente tem a junção de 2 ou mais crimes, normalmente. Normalmente uma lesão corporal associada a uma ameaça, uma injúria associada a uma ameaça, né? A injúria que é o xingamento, né? A ameaça é ameaçar que vai causar uma violência, né? Uma grave conduta com relação à integridade física da vítima, né? Então, aí a gente tem também o crime de vias de fato, que é aquele que não deixa a marca, né? O tapa que não deixa a marca, então a gente fala que é vias de fato. Aí depois a gente tem a questão do dano, né? Lá na violência patrimonial, por exemplo, quebrar um aparelho celular, né? Comunicação de falso crime. Pessoas que denunciaram também crimes falsos. Tivemos 2 procedimentos. Então, quanto aos delitos, né, que foram indiciados pelo delegado de polícia, a maioria dos inquéritos policiais trouxe 2 ou mais crimes em um mesmo procedimento, com um aumento significativo em 2019 na diversidade de crimes, porque observou-se que em 2019 ocorreu a maior índice de violência patrimonial como apropriação indébita e dano, tá? Pode passar. Depois a gente conseguiu verificar também a questão da escolaridade, tanto da vítima quanto do agressor. Em 2015, na maioria dos inquéritos policiais, o agressor, ele tinha fundamental incompleto, né? Eram poucos ali, se a gente verificar, a quarta, quinta linha ali para frente do gráfico, são poucos que haviam superior completo, né? Pós-graduação, então era um número bem inferior ali, tá? Mas existia. Do mesmo modo, em 2019, seguiu-se, né, fundamental incompleto também para o agressor. Já as vítimas ali é um pouco diversificado, né? Temos valores bem distribuídos ali em todos os tipos, né, de ensino de escolaridade. Mas o que a gente sempre fala é que não existe, né, seja uma pessoa com pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, ou para uma pessoa que é analfabeto, tem fundamental incompleto, né, ocorre a violência doméstica em todas as faixas de escolaridade, né, a violência doméstica ela não escolhe. Pode passar. O meio em que ocorreu a agressão. Na maioria, quase totalidade dos procedimentos, ocorreu dentro de casa, onde deveria ser um local seguro para as vítimas, né? E a gente sempre verifica nos processos, né, criminais que a gente atua, inclusive a minha colega também, nos atendimentos que ela faz na delegacia, de que o homem, quando ele sofre uma agressão, normalmente é na rua, e a mulher, normalmente, é dentro de casa, né? O local onde deveria ser o mais seguro para ela é onde ela sofre a agressão. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe relatos de quando as vítimas perceberam que estavam em um relacionamento abusivo. Quando eu percebi que sentia mais medo do que amor. Quando eu descobri que ele tinha colocado um programa espião no meu computador para me monitorar. Quando ele apertava meus braços e me jogava na parede, dizendo que queria me bater. Na verdade, eu sempre soube, mas a autoestima era tão baixa que eu escolhi viver assim. Quando eu percebi que não tinha mais nada na vida além dele. Esse último quadrinho é um típico, né, do isolamento, da violência psicológica. Pode passar. Aqui eu trouxe também relatos, trechos, né, do livro da colega que eu mencionei há pouco. E aí ela perguntou, para escrever o livro dela, ela entrevistou vítimas e agressores, né, para relatar justamente, para verificar os discursos, né, das falas deles.
Bom, então, assim, eles foram questionados sobre qual foi a reação que eles tiveram quando tiveram conhecimento de que havia uma denúncia de violência doméstica pela sua ex-companheira contra ele, né? Um deles disse o seguinte: não me incomodou nem um pouquinho, porque eu simplesmente fui lá e contei a minha versão, a verdade, não menti. Falei, dei 2 socos nela. Não adianta mentir. O que adianta mentir? O segundo fala o seguinte: não precisava do processo. Eu perdi o serviço por causa dela. Foi errado, sim. Se a pessoa faz errado, se a pessoa tem que ir lá, eu não fiz errado. Porque se eu fizesse, como eles falam também, ela me machucou bastante. Nesse segundo caso, de fato, ele praticou a violência, porém, ele ainda achou ruim por ter perdido o dia de serviço e de ter ido na delegacia, ter que prestar depoimento, mas, de todo lado, ele também achava que era errado, que ele deveria ser punido, né? Então, bem situações controversas, né? Ele se contradizia ali. Pode passar, então, o próximo slide. Aqui eu trouxe, são ações que a OAB promove, né? Tem promovido nos últimos anos, aqui no nosso município, para o combate à violência doméstica. A gente tem, então, a OAB vai à escola, que é o quê? Dar as palestras, né, nas escolas. A gente trabalha 6 temas da área do direito. Direito civil, direito penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, meio ambiente, trânsito e o direito constitucional. A gente leva noções de cidadania, né, para dentro das escolas. E, claro, dentro desses temas, a gente trabalha diversas áreas do direito, né? No direito civil, a gente pode trabalhar direito de família, questão de guarda, de alimentos, né, de visitas. Muitos dos alunos, às vezes, têm pais separados, né? No direito penal, a gente trabalha toda a parte de prevenção de crimes, né? Prevenção de uso de drogas também. E também a gente fala um pouquinho da violência doméstica, Lei Maria da Penha. Em 2018, na segunda imagem ali, a gente promoveu aqui no nosso município um curso de capacitação para professores das escolas públicas, que era o Formar para Transformar, a atuação da escola na prevenção da violência contra a mulher. Então, a gente levou todos os atores, Polícia Civil, Polícia Militar, OAB, Tribunal de Justiça, né, através da juíza, da desembargadora, o promotor, né, Ministério Público, e discutimos quais seriam, né, as ações, as formas de prevenção e também de combate à violência doméstica voltado para o professor, de como ele poderia proceder, né. Este ano, aqui em Araranguá, a gente iniciou o projeto OAB por Elas, que é levar atendimento jurídico totalmente gratuito para as vítimas de violência doméstica. Só que a gente trabalha 2 áreas, que é a parte civil e a parte criminal. Na parte criminal, a gente só consegue tratar os crimes que versam sobre ação penal privada, que são aqueles 3 da violência moral que a gente viu: a calúnia, a injúria e a difamação. Ainda por cima, de maneira superficial, a gente consegue trabalhar também o crime de dano, né, ali na violência patrimonial. E na parte civil, toda a parte de direito de família, divórcio, guarda, alimentos, tudo isso é oferecido para as vítimas de maneira totalmente gratuita, né? Então, a gente tivemos diversas palestras ali no ano de 2018, 2019, e em razão da pandemia, tudo suspenso. Não conseguimos entrar nas escolas, né, em razão, não tinha aulas e tudo mais. Esse ano voltou presencial, algumas voltaram, né, com algumas medidas de segurança, protocolos, né, de combate ao Covid. E, na semana passada, então, conseguimos finalmente voltar às nossas atividades normais. Na foto de baixo ali do panfleto do OAB por Elas, na escola do SEJA, né, ali na Vila São José. A gente fez uma palestra para jovens e adultos, né, sobre violência doméstica em razão do Agosto Lilás, né, que é o mês de prevenção e combate à violência doméstica. Na última foto ali, foi uma palestra que aconteceu esta semana na Escola Julieta Aguiar Bertoncini, foi ontem, inclusive. Também com a distribuição de panfletos sobre violência doméstica. Na outra foto ali, a gente promoveu uma blitz educativa no dia 24 de agosto, também com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Demutran, o CREAS, né, o pessoal da assistência social. Então, fizemos também a distribuição dos panfletos, né, lá no Relógio do Sol. Fizemos uma tarde de distribuição de panfletos de prevenção à violência contra a mulher.
E em cima, aquela fotinho ali, nós solicitamos ao Poder Judiciário, então, a OAB, né, através da minha pessoa e da doutora Paula Moeira Mendes, escrevemos o projeto Campanha Sinal Vermelho, de combate também à violência doméstica. E naquela foto foi o dia em que entregamos à Câmara de Vereadores o nosso pedido de criação dessa lei aqui no nosso município, né? Essa lei a campanha do sinal vermelho é o quê? É aquela em que a vítima chega no estabelecimento comercial e ela faz um X vermelho na mão, né? Seja caneta, batom. Então, a pessoa que recebeu ela para o atendimento, ele vai constatar, ele vai verificar que aquilo é um pedido de socorro e que ela está sofrendo violência doméstica. Então, ele deve acionar a polícia militar, né, a polícia civil, enfim, para que venham atender a ocorrência. O nosso projeto também, ele prevê que esse atendente, né, ele pegue o nome da vítima, o endereço, se possível, e um telefone para contato, porque muitas das vezes o agressor está ali fora esperando ou está do lado dela, né? Então, a polícia às vezes não chega a tempo, não dá tempo, né? Então, dessa forma, tendo o maior número de informações, ele vai conseguir, então, fazer o encaminhamento, né? Vai conseguir dizer para a polícia descrever a vítima, o endereço e tudo mais, tá? Esse projeto, na verdade, é o anteprojeto, né? Que a gente diz, ele foi aprovado no dia 18, se eu não me engano, agora de agosto, ali na Câmara de Vereadores. Agora ele vai para a sanção do nosso prefeito, né? E se ele, então, aceitar, vai virar uma lei no nosso município, Campanha Sinal Vermelho. Todos os estabelecimentos comerciais aqui de Araranguá, shoppings, condomínio, né? As lojas ali, todos podem capacitar os seus atendentes para estar diferenciando, né? Para estar capacitando para que eles identifiquem caso chegue uma vítima de violência doméstica que faça o X na mão, saber o procedimento a ser aplicado, certo? Pode passar. Quando eu citei lá no ciclo da violência doméstica, não adianta só a mulher identificar que está no relacionamento, sair do relacionamento, denunciar o agressor para que ele seja punido. Por quê? Porque ele vai repetir isso com a próxima parceira. Ele pode deixar dessa parceira, mas ele vai repetir com a próxima. Então, qual é o meio, né, que a gente tem para resolver? Porque aquilo não é um problema da nossa sociedade, né? A violência doméstica. Então, tem que ser feito o quê? Criado grupos reflexivos. Em Floripa, a gente tem vários ali, né? O Ágora, o Troca de Ideias. E em Chapecó, nós temos um também. Que é o quê? Trocas de experiências, né? Masculina, palestras, conscientização sobre a violência doméstica, certo? Pode passar. Na semana passada, em Santa Catarina, foi instituído o protocolo para a escuta humanizada e não revitimizadora da mulher em situação de violência doméstica. Esse protocolo, ele visa o quê? Primeiro, uniformizar o procedimento para que ele seja igual em todo o estado de Santa Catarina. Estimular boas práticas, por exemplo, grupos reflexivos, né? Impedir a revitimização, que a mulher seja ouvida várias vezes sobre aquela mesma versão. Ouvida pela polícia militar, pela polícia civil, na frente do juiz, né? Só no fórum, dependendo da situação, ela é ouvida 2 vezes, pelo menos, né? Durante o processo. Então, para quê? Para que haja uma diminuição, né? Assegurar o acesso à justiça, de que modo? Através da Defensoria Pública, do projeto OAB por Elas, tudo isso é citado nesse protocolo. Oitiva respeitosa. Por quê? Às vezes a vítima sofreu a violência, mas aí ela caiu lá na fase da lua de mel, do ciclo da violência. Então ela voltou com o companheiro dela. Só que, a gente, como foi visto, não durou muito tempo, né? Novamente, então, ela foi vítima da violência por aquele agressor. Chegou na frente do juiz e ele pergunta, tá, mas então se a senhora voltou com seu companheiro, a primeira violência era mentira, né? Então é nesse sentido que esse protocolo traz, para ter uma oitiva mais respeitosa, tá? Com relação a essa vítima. E também incentiva o quê? A qualificação. Aqui na nossa DPCAME de Araranguá, existe uma parceria, se eu não me engano é com o SESC ou com o SENAC, para promover cursos de qualificação para essas vítimas. Às vezes a vítima ela não tem uma profissão. Muitas das vezes ela não consegue sair do relacionamento
Porque ela não tem um emprego, ela depende financeiramente daquele agressor, né? Então, são práticas, são ações para poder qualificar, para poder dar a ela uma fonte de renda, certo? Pode passar. O Tribunal de Justiça também, em 2019, ele fez esse tributo, né? Lá no Tribunal Pleno, nas escadarias do próprio Tribunal de Justiça, em razão da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Então, ele fez o quê? Colou, né, em adesivos ali, os sapatos, né, das 52 vítimas de feminicídio naquele ano, como se fosse uma forma de homenagem, né, que foi feito a ela. E também de conscientização, né, 52 mulheres mortas em Santa Catarina em 2019. É um número bem grande, né, em razão do feminicídio. Pode passar. Estamos nos aproximando do fim, né, da nossa palestra, e o que a gente pode concluir é o seguinte: com relação a todos aqueles dados coletados, né, primeiro, não existe classe social, não existe idade, né, de vítima, de agressor, meio, qualquer mulher pode estar sendo vítima de violência doméstica, qualquer homem pode ser agressor de violência doméstica. Com relação aos motivos, né, a gente nunca pode pensar que se a mulher permanece no relacionamento é porque ela gosta de apanhar, não é dessa forma. Como visto, são diversos os fatores por trás disso: a dependência emocional, a dependência financeira, o medo, a vergonha. Às vezes elas não têm o próprio apoio da família, né? Então, são os mais variados que a gente possa imaginar, certo? Então, assim, não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar e pobre demais para ir embora. Era isso a minha palestra. Agora vamos para as perguntas. Obrigado, Tamires. Muito obrigado pela tua palestra, né, pelas tuas contribuições. E realmente, quando tu aponta ali para os dados, né, e principalmente os dados aqui de Araranguá são realmente impactantes, né, porque mostra o quanto a violência contra a mulher está presente no cotidiano, está presente nas relações familiares, e os casos, né, de companheiros, pais, parentes mais próximos que acabam sendo aí os agressores, né. Nós vamos interagir um pouco aqui com as perguntas, né, pedir para o pessoal que está acompanhando mandar suas questões, curtir o vídeo, compartilhar, lembrando que o vídeo ele ficará disponível aqui no canal do IFSC Sul, né, da região Sul, para quem depois quiser assistir novamente ou encaminhar aí para os seus grupos de WhatsApp, enfim, para que esse debate, né, seja compartilhado e alcance mais e mais pessoas. Até porque, né, Tamires, outro dado bem importante, que essa violência contra a mulher, ela está permeada nas diferentes classes sociais, e também, ali, como tu bem colocou, né, a questão da escolaridade não é um impeditivo que a pessoa não cometa essas ações, né, e, enfim, então isso tem que ser debatido amplamente na sociedade, e aí nós vamos tentar aqui dialogar um pouco, interagir. Vamos fazer uns 2 blocos, né, eu vou ler mais ou menos umas 2, 3 perguntas, se ficar demais aí também tu aponta e vê se não vai acumular, acho que umas 2 perguntas, e a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né, mas vamos tentar selecionar algumas aqui a partir da tua fala, né. Agradecer também, né, o pessoal aqui da comunidade do IFSC que está acompanhando. Tem uma primeira pergunta aqui que é do Jorge Angeloni, que ele coloca em relação a esse papel do Estado, né, a presença do Estado no combate à violência contra a mulher. Então, ele coloca que, na impressão dele, parece que o Estado é lerdo nas garantias da não agressão e até de vida à vítima. E aí tem mais um comentário que só para complementar, né? Será que a lei possibilita essa brecha, essa morosidade de uma advertência punitiva por parte do Estado, ser mais rigoroso com o agressor e protegendo assim a vítima? Eu vou ficar nessa pergunta inicial, porque ele traz alguns elementos, e vou só complementar, né, embarcar aqui na pergunta dele, porque eu colocaria a seguinte questão: os órgãos de Estado estão preparados, né? A gente teve um caso bem notório, que a gente, né, não pode generalizar, daí temos dados para entender qual é a dimensão, que foi o caso da Mari Ferrer, né,
que repercutiu muito, que sofreu uma violência no processo ali do judiciário, já no ambiente do judiciário, no órgão do judiciário, né? Então fica um pouco essa questão em relação às próprias polícias, né? A gente sabe que tem uma delegacia da mulher, isso foi um avanço importante, mas na tua análise, né, nos estudos que vocês aí também da OAB vem desenvolvendo, o Estado, ele tem avançado nesse acolhimento, ele tem conseguido dar conta, né, e associado às questões da Angelone. Depois a gente vai interagindo aqui, senão acho que vai ser muita pergunta de uma vez só, fica mais tranquilo para tu responder também. Bom, a gente tem no nosso direito os princípios, né, que regem o processo. Um deles seria a celeridade processual, né, que seria a agilidade do processo também, o processo ser mais simples e mais rápido de ser finalizado. Na maioria das vezes, em razão da grande demanda de processos que os juízes têm, isso não acontece, principalmente porque a lei prevê, a lei ela é muito bonita na sua forma, né, não quer dizer que ela se aplica na sua integralidade, ela está sendo aplicada na sua integralidade. A lei, ela prevê a criação de juizados especiais de violência doméstica. Aqui em Araranguá nós não temos. Os processos de violência doméstica aqui, eles caem na mesma vara, por exemplo, que trata do tribunal do júri, que é a primeira vara criminal. Então, tu imagina a demanda, né, que existe ali, e diversos outros crimes que a primeira vara criminal atende. Então, não se consegue dar uma atenção especial de agilidade desses processos. O que a gente tem na lei como uma garantia é de que a vítima denunciou a agressão, ela requer uma medida protetiva. Então, o delegado de polícia, ele tem 48 horas, né, para ouvir vítima, agressor, testemunha, se houver, e enviar para o juiz. E dentro do prazo de 48 horas também, o juiz vai decidir sobre aquelas medidas, se ele vai conceder ou ele vai negar, né. Então, o único prazo hoje que existe seria esse, né, na nossa lei. Com relação às ações, né, ali que ele mencionou, depende, assim, do ponto de vista, primeira falha, né, a criação dos juizados especiais de violência doméstica, para atendimento desses casos, já não temos aqui, o que existe hoje é apenas um em Florianópolis, né, na comarca da capital, que a gente chama. Então, as demais já estão com essa deficiência. Segundo passo, criação de abrigos para receber essas vítimas, né. No nosso município, a demanda ainda é pouca, mas existe necessidade, às vezes, da vítima ser abrigada num local específico. Às vezes, a vítima não tem um parente aqui próximo, né? Mas, assim, em Tubarão, está sendo criada uma casa, a Casa da Mulher Brasileira. E lá vai estar recebendo, né? Vai estar recebendo as mulheres vítimas de violência doméstica. Lá vai ter atendimento jurídico, lá vai ter um juiz plantonista, um promotor plantonista, defensoria pública. Então, tudo isso vai ter lá, né? O problema é que lá, provavelmente, vai atender apenas as mulheres locais, né, daquela região ali, enfim. Mas aqui para o sul, hoje, nós não temos, né, de fato, nós não temos. Então, o Estado, ele está um pouco atrasado em relação a isso, sim. Muito bem, obrigado, Tamires, pela tua primeira resposta, primeira interação. Só lembrando, a professora Nayara, aqui, que também faz parte do GT, ela está lembrando que o link com o formulário para quem quiser certificado dessa palestra será disponibilizado daqui a pouquinho aí nos comentários, né, para o pessoal ficar atento, não, né, desligar da live aqui para a gente poder né, formalizar aí para quem precisa do certificado. Eu vou aproveitar, vou ler uma pergunta que foi enviada por ela, que é em relação ao medo da denúncia, né, em situações de violência doméstica. E aí eu já agrego também essa questão das próprias medidas protetivas, porque nós moramos numa cidade, pegando aqui Araranguá e a região, né, do Vale, são cidades pequenas, né, cidades que é muito fácil você localizar onde a pessoa tem um parente, em geral, né, o agressor sabe onde a rede que a pessoa possui, de familiares ou de amigos. Então, como tu avalia, primeiro, essa questão, né, de o medo, né, e da subnotificação também, porque muitas vezes as mulheres, por receio, por medo, por ameaças, elas não dão esse primeiro passo de fazer a denúncia. E mesmo após a denúncia, eu queria saber também se o Estado tem garantido essa proteção de fato, se essas medidas estão sendo efetivas no sentido de manter, né, a distância, uma série de possibilidades, né, de você não... O agressor não pode se aproximar a tantos metros, ou não é impedido de uma série de questões. Se isso efetivamente ocorre, e para a mulher
ter essa proteção, essa condição de, né, conseguir se reorganizar e ter a sua vida, né, a sua integridade física e, enfim, psicológica garantida a partir dessa questão, né? Bom, com relação, então, ao medo, é um tema um pouquinho mais complexo, né, porque vai da vítima, primeiro ela tem que ter a consciência de que ela está num relacionamento abusivo. Aí, realmente, a maioria delas tem o medo de denunciar, porque às vezes ele ameaça algo mais grave, vai ameaçar que vai matar ela, que vai matar os filhos, né, a família dela. Então, elas têm medo de fazerem a denúncia, por isso que muitas acabam não fazendo, né. Mas elas precisam o quê? Do apoio da família, dos amigos, né. Hoje, assim, que a gente tem conhecimento, o atendimento que é feito pela pela DPCAM, né, a Delegacia de Polícia que atende a mulher vítima de violência aqui em Araranguá, tem um atendimento excelente, porque ali elas acolhem essa vítima, ela precisa ser acolhida, né, ela precisa entender aquela situação, ela precisa compreender a sair daquela situação, né. Então, o atendimento que é feito ali é excelente, tem um psicólogo ali também, tem que trabalhar em conjunto com o CREAS, né, para estar conscientizando, para estar tratando essa vítima, fornecendo um atendimento psicológico, porque queira ou não mexe, né, no psicológico da vítima. E com relação ao segundo questionamento das medidas protetivas ali, até inclusive a gente, né, teve a palestra ontem na escola e uma das professoras também fez um questionamento algo parecido, assim, mas será que são efetivas essas medidas? Adianta existir um papel dizendo que o agressor não pode chegar perto, né? Qual é a garantia que existe? A garantia realmente está ali na decisão do juiz, em que diz que normalmente ela é fixada em metros, né, 100 metros, proibição, né, de se aproximar 100, 200 metros, proibição de entrar em contato com a vítima através de qualquer meio, com seus familiares, proibição de frequentar locais que sabe que ela vai estar. Então, o agressor, ele recebe esse papel. Só que também de nada adianta ele receber o papel e não cumprir, né? Então, o que a gente sempre orienta? Quando a vítima percebe que ele está descumprindo, ela tem que ligar para a polícia, chamar a polícia, e aí ele vai ser, né, preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, vai chegar para o juiz, então ele vai ver a situação, ele vai decretar a prisão preventiva desse agressor, e ele vai responder, então, agora por 2 processos, né, mas, assim, não são raros os casos de descumprimento de medida protetiva, inclusive, naquele segundo caso ali de 3 barras, o agressor, ele tinha uma medida protetiva. Então, muitos dos agressores, mesmo com a medida, eles vão lá e eles acabam cometendo, então, um feminicídio. Também é importante, né, porque tem aí a estrutura do Estado, né, para efetivamente dar garantias, né, e acho que é importante a gente reforçar o avanço que é essa legislação, né, e a sua execução, apesar de, claro, sempre poder ser qualificada e ser melhorada, né. Eu vou também interagir aqui com mais uma questão, com a professora Carla mandou aqui uma pergunta, que é sobre só me perdi aqui um pouquinho, aqui, ó, uma questão que é bem recorrente, né, inclusive volta e meia reaparece isso, né, que é a seguinte, ela tem visto denúncias nas redes sociais, grupos de homens que estão lutando contra a Lei Maria da Penha, argumentando que os homens estão sendo injustiçados por mulheres mentirosas. Então, é muito um discurso negacionista, né, que nega que haja violência contra a mulher, ou um discurso que se respalda numa inversão da vítima, né, inverte o papel da vítima, isso como narrativa, não como realidade, e como que tu analisa esse contexto, inclusive, acho bem interessante ali nos teus slides, né, o que tu trouxe, desses grupos que são voltados para homens, no sentido de criar um combate a essa cultura do machismo, da misoginia, do patriarcalismo, né? Acho bem importante aquela tua questão. E Araranguá não existe, né? Quem sabe aqui, a partir dessa live, a gente vai fomentando esse debate para que esses grupos possam emergir aqui também na nossa sociedade, né? No nosso meio aqui. Bom, com relação, então, a essas falas, né, que foi trazida, de fato, existem mulheres que denunciam crimes que não ocorreram, tipicamente em casos de descumprimento de medida protetiva. Por quê? Verifica-se que algumas delas, inclusive eu atendi um caso
né, sou advogada, estava defendendo, né, uma pessoa em um processo, era um agressor de violência doméstica, e, no caso, a gente verificou que não existia o descumprimento da medida protetiva, era um caso específico, né, do crime de descumprimento de medida protetiva. Não havia o crime ali, mas ela denunciou, disse que ele descumpriu, que ele estava dentro da casa dela, mesmo com a medida, e ele estava preso há 3 meses já, em prisão preventiva. Chegamos na audiência de instrução, ela não queria nem passar o endereço dela ali para o juiz na minha frente, achou, né, de certo modo, que talvez eu passaria para ele, que obviamente isso nunca iria acontecer, mas ela não queria ver ele nem pintado de ouro mais na frente dela. Então, ali, a juíza, ela teve que colocar ele em liberdade, porque já não existiam mais os motivos que sustentassem a prisão preventiva dele, e decretou novas medidas. Ela prorrogou as medidas protetivas que existiam. Chegou no dia seguinte, a mãe do cliente me ligou. Tu podes vir aqui, tu pode me dar uma orientação? Porque ela, a vítima, ela está aqui na residência e ela está pedindo para voltar com ele. Então, diante dessa situação, restou comprovada novamente que, tanto na primeira quanto na segunda, era ela que pedia para voltar, né? E aí a gente verifica o quê? Quando a vítima, ela quebra a medida, ela mesma quebra, a medida cai. A medida não vale mais, né? E nas 2 situações ali, foi o que aconteceu. Então, ele foi preso injustamente, ele estava preso injustamente, em razão dessa denunciação caluniosa dela, né? Essa falsa comunicação do crime. Mas, porque hoje em dia, tanto o inquérito policial quanto o processo criminal, ele leva muito em consideração a palavra da vítima. Ela tem um grande peso. Por quê? É um crime que ele acontece dentro do ambiente doméstico. A maioria das vezes, sua grande totalidade, não existem testemunhas. Como é que tu vai chamar uma testemunha que não presenciou, que não viu? Será que bateu? Será que puxou o cabelo? Será que xingou, né? Então, ele não tem testemunhas. Então, por isso que se leva muito em consideração a palavra da vítima. Vi vários inquéritos policiais, tendo o acusado sido indiciado. O indiciamento é quando o delegado, ele diz que houve o crime e que era o agressor, né? Então, o agressor, ele foi indiciado para início do processo criminal, apenas com base na palavra da vítima. Então, por isso, né, acabam, às vezes, sendo injustiçados, de certo modo, alguns, né, se acham, né, injustiçados. Talvez aquilo não aconteceu mesmo. Então, existem as 2 faces, né, disso, dessas versões ali. Muito bem. Uma última pergunta, Tamires, nós já estamos aí com mais de uma hora aqui da nossa atividade, reforçar essa questão do papel da escola, né? Como que a escola, os educadores podem se organizar tanto no sentido, né, de fomentar esse debate. Eu acho que a OAB tem, né, a OAB tem cumprido um papel muito importante, né, fazendo essa atividade nas escolas. Não é a primeira e não será a última oportunidade que nós teremos de contar com essa parceria com vocês, né? E também no caso mais delicado, quando essa informação da violência, seja contra uma aluna, ou contra a mãe de uma estudante, ou, né, alguma mulher que faça parte da comunidade acadêmica, mulher trans, também bem importante que tu trouxe ali na tua fala. Como é que a escola pode atuar nesse sentido? Porque pode ocorrer, né, da pessoa, da vítima, não procurar uma delegacia imediatamente e essa questão aparecer primeiro na escola. A escola é um ambiente de acolhimento também, temos, né, essa característica. Então, um pouquinho assim, como é que na experiência que vocês têm conduzido nessas parcerias com as escolas, como é que vocês analisam esse papel da escola no combate à violência contra a mulher? Bom, o papel da escola, ele já inicia no acolhimento, né? Então, quando um aluno chega relatando uma situação de violência doméstica, não necessariamente violência doméstica, mas às vezes uma situação de bullying, né, de abuso sexual, enfim, o primeiro passo é o acolhimento, é ouvir, né, é escutar o que essa criança, esse adolescente tem a dizer. O segundo passo seria, então, fazer a denúncia. Por quê? A gente sempre orienta de que vale mais fazer a denúncia e aí os órgãos responsáveis vão investigar se aquilo é verdade ou não, né, passa a responsabilidade para eles investigarem, do que tu não fazer a denúncia, tu deixar de fazer, é aquilo que tem acontecido, né? Então, aí a gente bate na tecla de que não existe mais aquele discurso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né?
se mete sim, porque pode ser o último pedido de socorro que tu vai ouvir, por exemplo, da tua vizinha, da tua mãe, né, daquele teu parente, enfim. Então, a gente sempre orienta nesse sentido de fazer a denúncia. E hoje em dia existem diversos meios para se fazer uma denúncia, ainda que de forma anônima. O próprio WhatsApp da Polícia Civil permite isso. Existe na internet ali o número, né, do WhatsApp da Polícia Civil. Dá para fazer a denúncia, boletim de ocorrência totalmente anônimo. Chegar na delegacia também, quiser fazer essa denúncia anônima, tudo isso é possível, né? Às vezes a pessoa não quer se identificar, não se responsabilizar por aquilo, porque não sabe se é verdade ou não. Então, são vários meios, né? Obrigado, Tamires. Estava aqui com meu microfone desligado, aqui conversando com a nossa equipe técnica aqui, o pessoal que está nos bastidores, né? Agradecer também o Daniel Cassol, jornalista, né? Que fez todo o suporte aqui da operação, né? Com os slides, enfim, a professora Carla também, que está aqui ajudando com o envio das perguntas. E agradecer demais, né, a tua participação, agradecer também em nome do GT, né, temas transversais à OAB aqui de Araranguá, né, reforçar essa nossa parceria e passar para as tuas considerações finais, para o contato, eventualmente alguma escola que esteja nos assistindo aqui, que queiram fazer o contato, como é que procura a OAB, como é que entra em contato com vocês, enfim, né, tu também, as tuas redes, aí se tu tens alguma rede que você, né, socializa e comunica com as pessoas sobre esses temas e outros. Então, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais nesse encerramento. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer tanto o convite quanto a oportunidade de poder estar falando de um tema tão importante, que é a violência contra a mulher, especialmente no nosso Agosto Lilás, né, que é o mês de conscientização e combate à violência doméstica. Com relação à procura, né, das escolas, pode ser através dos telefones da OAB, a comissão OAB vai à escola, a gente tem Instagram também, pode entrar em contato por lá, o próprio Instagram da OAB de Araranguá, frisar mais uma vez a questão do projeto OAB por Elas, do atendimento jurídico gratuito para as vítimas de violência. Basta procurar a OAB também para receber essa orientação de como que se procede, né, para ter esse atendimento. E por fim, então, frisar naquela nossa fala, né, de que não existe mulher que gosta de apanhar, né, às vezes são os mais variados motivos que estão por trás de cada situação, e sempre que chega ao nosso conhecimento de que tem uma mulher em situação de violência, fazer a denúncia, certo? Então, eu acho que seria mais nesse sentido, de incentivar, né, as vítimas a fazerem a denúncia. Então, obrigado, Tamires. Só reforçar o link para os certificados, né? Vai ficar disponível aqui nos comentários. Vou pedir para a professora Nayara postar aí antes da gente terminar a live, professora, enquanto a gente vai fazendo aqui os nossos comentários, né? Nós temos toda uma equipe mobilizada aqui para a nossa Giovana, o Jonathan, né? O pessoal que compõe o GT. Mas, enfim, se não conseguirem aqui, acho que teve algum problema técnico que não foi possível postar o link, depois a gente fornece aí por outros meios, né? Deixamos para quem quiser, pode procurar a gente aí pelo IFSC, né? Que a gente vai fornecer esse certificado para a participação do evento de hoje, né? Da live de hoje. Vamos só confirmar aqui, é isso aí, né? Galera, vamos encerrando então. Obrigado, Tamires, obrigado a todos e todas e todos que acompanharam e finalizamos mais um debate aqui hoje no Agosto Lilás. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ação. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica.